Irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus continue sobre a nossa vida nessa noite. É muito bom poder voltar depois de um período fora, período de férias pelo menos do seminário, mas o período que eu passei em Caratinga também estive trabalhando bastante, graças a Deus, em muitas igrejas, e retornando agora para mais um semestre, e é bom rever os irmãos, matar a saudade, tá em casa de novo, já sinto essa igreja como minha família, então é sempre muito bom poder voltar, muito me alegra o coração. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Se você estava pela manhã, você ouviu o reverendo Fabiano falando a respeito de momentos difíceis que nós enfrentamos, mas que Cristo ainda assim se faz presente e Ele caminha conosco, Ele não nos abandona ainda que as situações não mudem. E não foi combinado, mas é bem parecido, uma das coisas que nós vamos tratar essa noite. Então, o Evangelho de João, capítulo 14, diz assim a palavra do nosso Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, te louvamos, meu Pai, pela tua palavra, que foi lida e certamente já falou o nosso coração. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor agora nos abra, ó Deus, o coração para entender o que o Senhor quer nos dizer e que saiamos aqui transformados, ó Deus, através do teu Espírito Santo. Ó Deus, sê conosco, usa-nos, ó Pai, e nós te imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quem é Jesus Cristo para você? Essa pergunta, quando é feita lá fora, ela já obteve diversas respostas. Tem pessoas que já disseram que Jesus Cristo foi um grande homem, um grande filósofo, que vendia filosofias bonitas sobre a vida. Já disseram que Jesus é um mestre que sabia ensinar as pessoas várias coisas, como se portarem, como deveriam viver. Tem aqueles que dizem que Jesus é um mito, que não existiu, que a história é inventada. Tem quem diga que Jesus Cristo foi um homem como qualquer outro, sem nada de extraordinário. E se você olhar um pouquinho, você vai ver até gente que se diz ser Jesus aí fora. Mas e quando essa pergunta é feita aqui dentro? Surge uma resposta que ela é genérica e dá a ideia de abranger um todo, mas ela não responde. Já percebeu que às vezes você pergunta para um crente assim: quem é Jesus para você? Aí ele responde: Jesus é tudo para mim. Só que se você perguntar o que significa Jesus ser tudo para uma pessoa, aí ela não consegue te dizer. Ela não sabe explicar de fato quem é Jesus na vida dela. E parece explicar bem quando diz Jesus é tudo, parece que é uma resposta que satisfaz, mas isso às vezes no coração não deixa claro quem é Jesus de fato, quem é o Jesus que a Bíblia revela. E aí, se nós perguntássemos para você hoje quem é Jesus, o que você diria? Alguns questionamentos, eles são feitos quando se faz essa pergunta e muita gente começa a moldar um Deus para servir ao longo do tempo.
Nós achamos que ídolos são apenas coisas ou objetos que tomam o lugar de Deus, mas nós esquecemos que nós pegamos o próprio Deus e às vezes transformamos ele num ídolo. Já percebeu isso? As pessoas começam a pegar os atributos de Deus que elas gostam, que elas acham legal, os que elas não gostam elas deixam de fora, e aí elas criam um ídolo para adorar. Aí elas adoram um Jesus que olha para você e diz: vinde a mim os cansados, mas que não diz: tome a sua cruz e negue a si mesmo. Elas dizem servir a um Jesus que não olha para a gente e diga: olha, o seu pecado você precisa negá-lo, você precisa lutar contra ele todos os dias. Se pintou um Jesus ultimamente que ele quer te ver feliz acima de te ver santo, um Jesus que se preocupa mais com o seu bem-estar do que com a sua santidade e com moldar você para ele. E aí às vezes as pessoas têm essa imagem de Cristo, nós aqui dentro temos essa imagem. E aí nós às vezes pensamos que esse é um problema de agora, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que esse problema é mais antigo do que parece. Nós lemos agora um texto onde Jesus está falando com seus discípulos. E se tem uma coisa que chama a atenção, é que os discípulos caminhavam com Jesus, viam as obras de Jesus e não tinham no coração ainda certo quem era o próprio Cristo. Você vai ver isso nesse texto. Os próprios discípulos que viam aquilo que Jesus fazia, não tinham no seu coração definido certamente quem era Jesus. Eles levantavam questionamentos que mostravam uma cegueira muito grande espiritual. E aí nós olhamos para momentos em que Pedro diz: não, Senhor, nós queremos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas parece que isso foi só por um momento na vida dele. Porque tem horas que isso não é real para ele. Apesar de ter declarado isso e de Jesus ter dito: olha, bendito é você, porque não foi carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Parece que tem momentos que ele não vive isso. E aí quando nós olhamos aqui para essa passagem, a gente vai ver que é um momento complicado para os discípulos. Jesus havia entrado de forma triunfal em Jerusalém, porque ele havia ressuscitado Lázaro. A fama de Jesus havia corrido. O judeu queria então fazer Jesus o seu rei político, o líder político. Jesus é alvoroçado naquele momento. E então Jesus, a primeira decepção que Jesus dá para esse povo é mostrar para eles que ele não veio para ser um líder político. Ele não veio para estabelecer um reino nessa terra. E Jesus começa a falar para os seus discípulos algumas coisas que começam a abalar o coração deles. Jesus começa a predizer a sua morte. Ele começa a falar de um caminho que ele vai tomar, que os discípulos não podiam segui-lo. Ele vai falar: olha, eu vou passar por um caminho que vocês não podem ir. Jesus começa a anunciar a sua morte na última Páscoa com seus discípulos. E aí Pedro, aquele que dizia: nós cremos que Tu és o Cristo, diz para Jesus assim: olha, ainda que eu tenha que morrer, eu não vou te abandonar. O Senhor pode ter certeza que por esse caminho que o Senhor vai seguir, eu vou. Pedro não sabia do que Jesus estava falando. Aí Jesus vai dar uma notícia para acabar com aquele clima dele de achar que ele podia se manter fiel e diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Isso já começa a preocupar o coração dele. Jesus anuncia o traidor, ele diz: olha, um dentre vocês vai me trair. E aí todo mundo se pergunta: será eu, ou será eu, ou será o outro? Quem será? E nesse momento que Jesus vai dando esses anúncios, ele ainda diz: quando tudo isso acontecer, todos vocês vão me abandonar. Existe um momento que Jesus se retira para orar, e ele vai com seus discípulos, e ele se afasta um pouco sozinho, e começa a clamar a Deus e pedir: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando Jesus vai orar, a Bíblia nos diz que ele estava em uma agonia tão profunda, que o seu suor se torna como gotas de sangue. Tamanha era a agonia no coração de Jesus naquele momento. E Jesus clamando a Deus e pedindo: Pai, passa de mim esse cálice. Ele ouviu uma resposta apenas: silêncio. A resposta que Jesus ouve é o silêncio de Deus, a certeza de que ele seria crucificado. Mas sabe o que chama atenção aqui? É que mesmo Jesus, com esse momento de um coração perturbado por isso, angustiado, ele olha para os seus discípulos que ouviram tudo isso que ele havia dito, que um o trairia, que Pedro, seu discípulo mais próximo, o negaria, que todos os 10 o abandonariam e que ele iria morrer, e percebe que o coração deles estava começando a se preocupar, a ficar conturbado. E aí Jesus vai dar uma palavra para os seus discípulos. E aí Jesus vai começar a mostrar quem ele é. Se tem uma coisa que Jesus faz no capítulo 14 de João, é mostrar que ele é o próprio Deus. E ele vai mostrar isso de forma clara para os discípulos. E a primeira forma que ele vai mostrar isso, se você olhar para o início do capítulo 14, olha o que o texto diz. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Quem já andou de avião sabe como é que é horrível passar por uma turbulência no avião. É a pior sensação que existe. O avião, ele está estável, ele está se mantendo no ar, mas quando há uma mudança brusca no vento, ele começa a balançar, começa a chacoalhar.
Eu me lembro de uma turbulência que houve num avião da TAM, um voo vindo da Europa para cá, que as pessoas se feriram gravemente. O avião vinha para São Paulo, teve que pousar em Pernambuco para que as pessoas recebessem atendimento. É uma sensação ruim, aquele negócio começa a balançar e você está muito alto, você pensa, eu vou cair, eu vou morrer, não tem como parar isso aqui. E aí quando o avião começa a balançar, todo ateu vira crente, né? Oh meu Deus, segura esse negócio aqui. É um momento horrível, o coração desespera, você fica com medo, fica inquieto, a estrutura está balançando. Aí Jesus vai dizer para os discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, não entre em turbulência o vosso coração. Jesus vai dizer para esses discípulos aqui, que ainda que as notícias venham a deixar o coração deles instável, eles não deviam ficar com o coração conturbado, não era momento de inquietar o coração, das estruturas serem abaladas. Jesus tem uma palavra para dizer para eles, não se turbe o vosso coração, e apesar de eles saberem que Jesus era o Filho de Deus, disso está claro, eles estavam preocupados, porque esse Jesus iria morrer. É uma notícia que eles não conseguiam receber de forma tranquila. Imagina o seu mestre, aquele que você abandonou tudo para o seguir, agora te avisa que vai morrer. E aí Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não se desespere. Tem um motivo para isso. E aí Jesus vai dizer ainda no versículo 14, crede em Deus, crede também em mim. Se tem uma coisa que Jesus faz aqui, para mostrar que Ele é o próprio Deus, é dizer para os discípulos crerem nele. Se tem uma coisa que fica bem claro aqui, quando Jesus diz, crede em Deus e crede também em mim, é que Ele está deixando claro que é Deus. Jamais Ele diria isso. Ninguém pode chegar para você e dizer, olha, creia em mim, não fica preocupado, você pode crer em mim. Não, nós somos humanos e não temos capacidade de mudar nenhuma situação. Eu não posso mudar as situações da minha vida muitas vezes, quem dirá da sua? E aí agora Jesus vira para os discípulos e dizem, olha, não fiquem preocupados com essas notícias, creiam em Deus e mais, creiam em mim. Creiam em mim, eu sou o próprio Deus. E aí, Jesus vai continuar dizendo aqui no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu acho isso aqui uma coisa que nós perdemos atualmente. Se tem uma coisa que a igreja prega hoje, é a vida aqui na terra. Se tem uma coisa que começamos a ouvir muito é, Deus vai te abençoar, você vai ser próspero, você não pode sofrer. Se você está com algum sofrimento, vem até a igreja tal, nós vamos orar por você, esse sofrimento vai acabar. Eu fico me perguntando onde na Bíblia Jesus disse, olha, quando você me servir, a sua Bíblia vai ser um mar de rosas. Entenda uma coisa, se qualquer pessoa disser para você que Cristo te prometeu isso, não ouça. Se qualquer pregador disser para você que Jesus prometeu vida boa nessa terra, não ouça, ele está mentindo, é um evangelho falso. O que Cristo está dizendo para os discípulos aqui é, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e em mim, há moradas na casa de meu Pai, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu teria dito. E aí, tem hinos belíssimos que cantam a respeito do céu. Tem hinos que falam, esse lar lá do céu, é o lar onde eu quero morar. Ó, pensai nesse lar lá do céu. Aí nós paramos de cantar isso, nós paramos de olhar para o céu e começamos a olhar para o aqui e agora. O conforto que Jesus dá para os seus discípulos é, creiam em mim, porque eu vou preparar uma morada para vocês. Há lugar para vocês, uma morada celestial. Jesus não disse, creiam em mim, porque as coisas vão se resolver aqui. E aí, por que nós pregamos isso muitas vezes? Por que nós vivemos dessa forma? Nós achamos que a nossa morada definitiva é aqui, mas não é. Nunca foi o consolo do crente saber disso. O consolo do crente sempre foi o céu, sempre foi um lugar onde ele vai estar com Cristo para sempre, onde a presença do pecado não vai ser mais real. O crente tem que caminhar olhando para frente, com essa esperança. Porque senão, aí nós vamos começar a culpar Deus por muitas coisas. Senhor, mas eu te sirvo e eu sofro por isso aqui. Eu te sirvo, mas isso aqui não está se resolvendo na minha vida, eu não tenho isso aqui. Hoje pela manhã, o presbítero Marcelo, ao conduzir a liturgia, falou bem a respeito do Salmo 23, quando ele disse que uma tradução mais fiel seria, porque o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Sabe por que o salmista fala isso? Porque ele sabe que ele já tem tudo que ele precisa. E nós temos tudo que nós precisamos porque nós temos uma morada garantida, nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, nós não estamos caminhando para um destino desconhecido, nós sabemos para onde nós vamos, e esse lugar é o céu, isso nos conforta. Ainda que situações ruins sejam vividas por você, olhe para essa morada que está preparada. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em Jesus, credes nessa morada que Ele tem preparado.
Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. É interessante que quando Jesus diz isso aqui, eu vou preparar lugar, ele não está dizendo que vai se retirar para um momento em que ele vai fazer uma construção. Não é que Jesus vai se ausentar e vai para o céu e vai começar um serviço de pedreiro lá, fazendo uma casa para cada um. Não é isso que Jesus está dizendo. Até porque a Bíblia nos diz que nós vamos para as moradas que estão preparadas desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. O que quer dizer isso então, preparar-vos lugar? Jesus está falando da morte dele. Porque ainda que os lugares estivessem prontos, o acesso estava negado. O pecado não nos permitia entrar nessa morada. A nossa dívida com Deus era tão grande que esse lugar preparado não nos era acessível. E quando Cristo diz, eu vou preparar lugar, Ele está dizendo, eu vou abrir o caminho com a minha morte. Eu vou entregar a minha vida para pagar pelo pecado de vocês, para que vocês cheguem diante do Pai com a dívida paga e possam entrar nesse lugar. É isso que Jesus quer dizer quando Ele diz que vai preparar lugar. E aí Ele vai dizer, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Se tem uma coisa que Jesus está dizendo aqui ainda é, vocês já conhecem o caminho. É impressionante isso aqui. Conhecer o caminho, o que Jesus está falando? Vocês sabem para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho, mas Jesus já disse, para onde eu vou vocês não podem. O que Jesus quer dizer com isso aqui? E aí quando nós vamos olhar aqui, nós vamos perceber que Jesus ele vai começar a afirmar mais uma vez o fato dele ser Deus. Primeiro ele chama uma responsabilidade para ele diz, creiam em mim, creiam em Deus e creiam em mim, na casa de meu Pai há moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Aí agora olhe para o versículo 5. O que Tomé diz ao Senhor? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Faz sentido isso aqui, né? Se você não sabe o destino, como é que você vai saber o caminho a passar? Essas férias foram muito boas, e eu recebi um convite para pregar em Manhuaçu, uma cidade próxima de Caratinga. O Arthur foi comigo. Pensa em um desespero, a bateria do celular do Arthur acabando, e era o único que a internet funcionava, e o meu celular não funcionava a internet. Eu falei, beleza, vamos resolver isso aqui. O GPS mandando ir para um lugar, ir para um outro, aí o GPS fala bem assim, a 300 metros vire à direita, quando eu chego é um escadão. Eu falei, meu Deus, onde eu estou indo? Aí eu falei, Arthur, faz o seguinte, pega o meu celular, tira uma foto da tela do GPS e me entrega, que aí eu vou olhar pelo meu, se a bateria do seu acabar não tem problema. O Arthur estava tão nervoso que ele pegou o meu celular desligado, tirou o dele do GPS, abriu a câmera, tirou uma foto do meu celular e me entregou. Eu fui procurar a foto no meu celular, não tinha. Eu falei, Arthur, você não tirou a foto não? Aí me mostra ele o celular dele com a foto do meu celular desligado. Eu falei, qual o sentido disso? Mas a gente não sabia o destino ao certo. E aí a gente não tinha como saber o caminho. Dependia do GPS, chegava no escadão. Não dá para saber o caminho se você não sabe o destino. Está vendo como é que tem um sentido o que Tomé está falando aqui? Senhor, como é que a gente sabe o caminho se a gente não sabe para onde o Senhor vai? E é impressionante a resposta que Jesus vai dar. O que Jesus vai dizer aqui é uma coisa assim, Tomé, você está comigo há tanto tempo, você tem me conhecido há tanto tempo, como é que você não sabe o caminho? E aí Jesus vai dizer, Tomé, olhe para mim, eu sou o caminho. Se tem uma coisa que Jesus faz aqui agora eu não sou alguém que sei o caminho, eu não sou alguém que vim para indicar um caminho, eu não sou uma seta apontando para o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho que você precisa passar e você conhece porque tem me visto e andado comigo há muito tempo. 3 anos de ministério, vendo todas as obras de Jesus, já era para Tomé conhecer esse caminho. E Jesus está falando, é necessário você passar por esse caminho. Ele se diz ser o caminho porque não há outro caminho que leve ao céu. Não existe essa história de que quando chegar no final, Deus vai olhar para as pessoas e dizer, olha, você seguiu por outro caminho, mas é porque você não conhecia Jesus, então eu vou te perdoar. Não! Entenda uma coisa, todo outro caminho que não é Cristo só leva para um lugar, que é o inferno. E se nós não passarmos pelo caminho que é Cristo, a condenação ao inferno é real para nós. Aí Jesus está dizendo, Tomé, você conhece o caminho porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho reto e perfeito de Deus. Eu sou a verdade infalível e imutável de Deus. Eu sou a vida eterna. Eu sou a fonte que jorra para a vida eterna e todo que beber dessa água jamais terá sede. Eu sou o caminho. Jesus assume a responsabilidade para si mais uma vez. E ele vai dizer aqui ainda, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Parece que está conjugado errado, né? Ninguém vem ao Pai. Deveria ser, ninguém vai ao Pai. Mas não,
Jesus está mostrando para Tomé que ele era um com o Pai. É a mesma essência do Pai no Filho e do Filho no Pai. É o Deus triuno que se fez conhecido em figura humana. E está dizendo agora, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há, Tomé, outro caminho para ir até o Pai. Eu sou o caminho. Você precisa trilhar esse caminho. Você já conhece esse caminho. Por isso eu estou dizendo que você já sabe o caminho. Você já me conhece. E aí Jesus ainda vai dizer, olha só aqui no versículo 7 agora, se vós tivesseis conhecido, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, desde agora o conheceis e tendes visto. Está vendo Jesus assumindo o fato de ser Deus? Se vocês tivessem me conhecido, vocês conheceriam o Pai. E quando Jesus diz conhecer aqui, não é saber quem Ele é. Quando Jesus diz conhecer, Ele está falando de conhecer na profundidade de saber quem Ele era. É no seu coração, se você soubesse quem eu sou, você saberia que eu sou o Pai. O que Jesus mostra para os discípulos é, vocês ainda não me conhecem. Estou com vocês há 3 anos, realizando obras e sinais e maravilhas, e vocês ainda não me têm conhecido. Porque se tivessem me conhecido, conheceríeis o Pai. Saberíeis que eu sou o caminho que leva até o Pai, e que ninguém vem até o Pai, se não for por mim. E quando nós olhamos para essa história, nós vemos que, mesmo vendo tudo que Jesus havia feito, os discípulos não reconheciam Jesus como Senhor, como o Deus verdadeiro, e ainda hoje é assim. Infelizmente, muitas vezes, nós não olhamos para Cristo como Deus verdadeiro. Como eu disse no início, nós construímos um ídolo para adorar. Nós não entendemos que esse Cristo é o Deus que estava lá no princípio, que criou todas as coisas, onde tudo foi feito por meio dele, para ele e para a glória dele. É uma realidade presente na nossa vida hoje também. Aí Jesus, que tinha acabado de dizer para os seus discípulos, creiam em Deus, creiam em mim, ele vai dizer, eu sou Deus porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se vocês tivessem conhecido o Pai, teriais me conhecido. Só que parece que um novo problema é levantado, né? Porque aí entra Filipe e vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu acho muito interessante isso aqui que Filipe diz. Porque Filipe olha para esse problema todo e vai dizer, olha, se a gente não conhece o Pai, se você está dizendo que era só ter te conhecido e conheceríamos o Pai, é muito fácil, nos mostra o Pai e resolver o problema. Isso nos basta, nós vamos ficar satisfeitos com isso. Aí eu imagino Jesus olhando para Filipe, com um olhar de profunda tristeza, um olhar de alguém que, mesmo dizendo o tempo todo para os discípulos quem ele era, eles não conseguiriam compreender. Para por um instante, olha para ele com um olhar profundo e diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Jesus até agora veio assumindo o seu Pai porque ele chamou a responsabilidade para eles crerem nele, porque ele disse que era o caminho, e agora é como se ele desse um grito, Filipe, eu sou o Pai, estou com você há tanto tempo e você não me tens conhecido. Como que você pode dizer, me mostra o Pai? Você tem visto as minhas obras, você tem visto o que eu tenho feito? Há tanto tempo estou convosco. Sabe o que é impressionante aqui? É que é um questionamento ingênuo, mas que nós levantamos muitas vezes. Vai falar que no seu coração nunca foi bem assim. Se Deus aparecesse na minha frente fisicamente, ia ser mais fácil. Se eu ouvisse uma voz vinda do alto e falando comigo de maneira audível, aí seria mais simples. Deus podia aparecer aqui na frente agora e falar tudo que a gente ouviu a respeito dele, é verdade. Eu cresci assim, eu cresci com esse pensamento, Deus, o Senhor podia vir, ia ser mais fácil. Estava no coração de Filipe. E sabe o que é o mais impressionante? É que Deus estava ali fisicamente, ele não reconhecia. Nem a presença física de Deus adiantava. A maior revelação de Deus ao homem é Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. É quando todo o oceano se transforma em uma gota d'água para que Deus se faça homem e vir a essa terra. E aí Filipe também não reconhece. E aí quando esse questionamento vem ao nosso coração, seria mais fácil que Deus viesse aqui e se mostrasse fisicamente, nós nos esquecemos que a palavra dele está aqui revelada a nós. E se isso não é suficiente, se essa santa palavra não é suficiente, o que mais vai ser? Nós vivemos pela fé, nós vivemos crendo em um Deus que criou todas as coisas. A Bíblia começa a dizer no capítulo de João o seguinte, no princípio era o verbo, esse verbo estava com Deus, esse verbo era Deus. Ainda no capítulo 1 vai dizer, esse verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele se revelou da forma mais sublime que tinha, e mesmo assim o homem não o reconhece. Por quê? Porque o coração está cheio de si demais. Porque o nosso coração olha demais para dentro de nós.
Porque quando nós falamos de Jesus, nós dizemos, Ele é tudo para mim, mas não temos coragem de olhar para Jesus e reconhecer, Ele é Deus, Ele precisa ser o Senhor da minha vida. Estamos satisfeitos demais com respostas genéricas, em achar que Jesus é só uma pessoa bacana. E aí Jesus diz isso, e Ele vai continuar dizendo, olha, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Versículo 10, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Felipe, quem me vê vê o Pai. Como você pode dizer, nos mostra o Pai? Essa resposta de Jesus aqui traz um sentido assim, não tem lógica a sua pergunta. Não dá para entender como é que você pergunta isso. Porque eu estou com você aqui, como é que você pergunta, me mostra o Pai? Olha eu aqui na sua frente. Aí Jesus vai dizendo, não crê que o Pai está em mim, as palavras que eu digo não são por mim mesmo, mas pelo Pai. E aí Felipe vai dizer, Jesus vai dizer, se você não crê por isso, ao menos pelas obras. As obras de Jesus tinham um sentido, mostrar que Ele era Deus. Ele ressuscitou mortos, ele andou sobre o mar, Ele curou doentes, Ele fez todos esses milagres para o povo entender que o Deus encarnado estava diante deles. E aí Jesus vai dizer, Felipe, pelo menos pelas obras. Olha para trás, olha isso tudo que eu fiz. Olha o que essas obras falam ao meu respeito. Você não está ouvindo ao meu respeito o que outros estão dizendo. Você está caminhando comigo dia a dia, está vendo as minhas obras. Elas mostram que eu sou um com o Pai, que o Pai se faz presente aqui. E o que eu digo não é por mim mesmo, mas é o Pai quem diz. Creia pelo menos por essas obras. Creia. E ainda assim há uma dureza no coração de Filipe. Eu acho impressionante que Jesus vai continuar dizendo aqui que, em verdade, Ele diz que todo aquele que crê nele fará as obras que Ele faz e outras maiores. Jesus não está dizendo num sentido de que a gente receberia dons de curas e para fazer milagres. Tem gente que olha para esse versículo aqui, o versículo 12, e fala assim, então se Jesus andou sobre as águas, eu posso andar também. Já viu, tem um caso, olha na internet, pesquisa depois, um pastor que morreu afogado tentando andar sobre as águas. É o cúmulo do absurdo. Mas por quê? Porque se eu fiz essas obras, você fará obras maiores. Mas o que Jesus quer dizer com isso então? Jesus não está dizendo a respeito das obras de milagre dele. Os milagres de Jesus eram para mostrar que ele era Deus, apontavam para a divindade de Cristo. Só que o ministério de Cristo era referente às obras dele, mas era um ministério restrito ali à Palestina, onde Jesus andava. Jesus fez o bem naquele momento, naquele povo, naquela região. E o que ele está dizendo para os discípulos é, vocês vão ir, vão pregar o Evangelho, esse Evangelho vai ser expandido, através de você, pessoas vão ouvir falar de tudo que eu fiz, vão crer no meu nome, e aqueles que crerem serão batizados e serão salvos. Vocês irão e vocês anunciarão as minhas obras, vocês cuidarão uns dos outros. Olhe para as obras de Jesus ao cuidar uns dos outros. Olha para como Jesus tratava os seus inimigos. Olha para como Jesus cuidava do necessitado. E aí, o pastor Jack Stone fala sobre o quarteto da vulnerabilidade: o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado. E ele fala que esse quarteto da vulnerabilidade é o quarteto que está aí para as obras de Cristo serem feitas através de nós. E aí obras maiores podem ser feitas através de nós, porque nós podemos cuidar de muito mais pessoas, nós podemos orar por pessoas, e é claro, se Deus quiser curar pessoas através da nossa oração, Ele vai curar, porque Ele é poderoso. Recentemente, um rapaz que não era da nossa igreja, mas foi pedido oração por ele, foi dado como em estado terminal pelos médicos. Os médicos falaram, olha, você vai morrer, é Maxwell o nome desse rapaz. E a igreja começou a orar por ele. No último domingo, o Maxwell estava na igreja, andando, estava bem, foi agradecer as orações. Deus curou através de orações. Ele pode, é claro que Ele pode. Só que quando Jesus está dizendo a questão que nós faremos obras maiores, é que hoje nós temos muito mais pessoas para nos doar e amar o próximo como Ele nos amou. É nesse sentido. E olha o que Jesus vai dizer no 13, tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei. E versículo 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí surge a teologia da prosperidade. Jesus falou que tudo que pedir no nome dele, Ele vai nos dar. Então, se a gente não está recebendo, tem algum problema. Estamos vivendo em pecado. Tem alguma coisa errada aqui.
É muito fácil tirar um texto de contexto. E aí você faz ele virar pretexto. Você usa ele para falar o que quiser. Se você tira um texto do seu contexto da Bíblia, você faz ela falar o que quiser. Só que tem todo um contexto aqui. E o que Jesus está dizendo é: tudo que vocês pedirem em meu nome, se vocês pedirem para que eu abra portas para evangelização, se vocês pedirem pessoas para cuidar, se vocês pedirem pela conversão de pessoas e até pela cura, tudo que pedirem em meu nome eu farei. Para quê? Para a glória do Filho. Se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara é que nós pedimos as coisas e não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para esbanjar nos nossos prazeres. E o que Jesus quer dizer com isso aqui é: vocês precisam pedir para a glória do Filho, e tudo que vocês pedirem para a expansão do reino, tudo que vocês pedirem para que as suas obras falem a respeito desse Cristo e o glorifiquem, eu farei. Jesus chega ao ponto de dizer que Ele é Deus, porque Ele assume seu Pai. Filipe, eu estou com você há tanto tempo, você não me tem conhecido. Credes em mim e credes em Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E por fim, eu estou com você há tanto tempo, não tem sentido me pedir para mostrar o Pai. E aí, se voltarmos às perguntas do início, onde eu disse: quem é Jesus para você? Talvez você chegou aqui com uma resposta bem genérica: Ele é tudo para mim. É tudo. Mas aí você não sabe explicar esse tudo. Aí eu te desafio a olhar para as Escrituras e entender que o tempo todo Jesus está dizendo: eu sou Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração e creiam em mim. Se tem uma coisa que acontece sempre, ou quase sempre, é o nosso coração ficar desinquieto com alguma coisa. Momentos difíceis vêm na nossa vida o tempo todo. Nós caminhamos e situações parecem não se resolver. Nós oramos, mas parece que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. A situação só piora. E aí o coração começa a se turbar, a entrar em turbulência, a balançar, o medo começa a vir, o desespero começa a tomar conta. A palavra de Cristo para você é: não se turbe o seu coração, credes em Deus e em mim, porque na casa de meu Pai há moradas. Olhe para o céu, lembre desse lar celestial com Cristo. O melhor que o cristão pode ter é um lar com Cristo. O melhor do céu é Cristo. O céu é onde Cristo está, é a presença dEle, é onde nós estaremos um dia. Então nós caminhamos olhando para o céu, ainda que vivamos em dificuldades aqui, ainda que caminhemos em meio a espinhos, ainda que essa vida nos maltrate, nós sabemos que em Cristo o nosso trabalho não é vão, porque há uma morada esperando por nós, uma morada preparada desde os tempos eternos e que foi nos dada através do sacrifício de Cristo. Precisamos olhar mais para o céu, para o nosso coração se acalmar, porque senão é muito fácil os desesperos virem. É muito fácil a gente olhar para uma situação e achar que ela é maior do que Cristo. A gente precisa entender que o nosso lar não é aqui, nós não vivemos para este mundo. Somos peregrinos caminhando por este deserto, indo até uma terra prometida, uma terra eternal, um lugar onde não haverá fim, um lugar onde o próprio Deus estará conosco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Ele diz em João que Ele é a porta, e se alguém entrar por essa porta, encontrará a vida. Não adianta você chegar muito próximo e não acertar, e não entrar por essa porta. Se você olhar, existem pessoas que chegaram muito perto, mas não passaram por esse caminho. Pessoas que acreditavam estar no caminho certo, mas não estavam. O jovem rico é um exemplo. Quando vai perguntar para Jesus o que eu preciso para herdar a vida eterna, e Jesus diz para ele: guarda os mandamentos, ele diz: eu já faço isso. Que bom, eu sou bom o suficiente, estou no caminho certo. Aí Jesus vai dizer: não, você não está. Vende os seus bens e me segue. Aí ele se entristece, porque estava no caminho errado. O coração adorava o Deus errado, servia ao Deus errado. E deixa eu te dizer uma coisa: se o caminho que você está trilhando não é Cristo, se a sua vida não é centrada nesse caminho, corra desesperadamente para Ele. Se a verdade que você vive não é Cristo, e se você acha que a vida está em todas as coisas menos nele, meu amigo, tome cuidado, porque todo caminho que não é Cristo conduz ao inferno, mas o caminho que é Cristo é infalível, é uma verdade infalível, é a vida eterna. Ande por esse caminho, viva esse caminho, viva essa verdade, que é uma maneira de andar caminhando, olhando para o céu e não se turbar o seu coração, é trilhando esse caminho. E segundo, Ele é o Pai, e Ele está presente.
Se tem uma coisa que Cristo diz é: eis que estarei convosco todos os dias, até que os séculos se consumam. Eu não vou deixar vocês, eu não irei abandoná-los, eu não vou abrir mão de caminhar com vocês. E Cristo caminhou aquele tempo todo com os discípulos, e eles disseram: nos mostra o Pai. Talvez você venha aqui, ouça mensagens do pastor Paulo a vida inteira, talvez você já ouviu mensagens de diversos pastores, talvez você já leu a Bíblia, talvez você faz coisas boas, mas não entendeu que Cristo é Deus. Talvez você não olhou para Jesus e o reconheceu como Senhor. Talvez você tenha crescido vendo tudo que Cristo pode fazer como os discípulos, mas quem Ele é não é uma realidade profunda no seu coração, a ponto de olhar para Ele e dizer: Jesus é Deus. Se isso não for verdade, não saia daqui dessa forma. Não saia daqui sem entender quem Jesus é. Não saia daqui sem compreender que a sua vida precisa ser entregue a Ele. Porque todo aquele que reconhecê-lo como Senhor será salvo. Todo aquele que entregar a sua vida a Ele será salvo. Ele é um com o Pai. É o que estava no princípio e fez todas as coisas. E aí nós vamos descansar, ainda que as situações ruins venham, ainda que coisas ruins aconteçam, ainda que momentos difíceis venham. Então creia em Cristo. Creia e entregue a sua vida a Ele. Passe por esse caminho e entenda que Ele é Deus. Não saia daqui com a resposta genérica. Não saia daqui dizendo que Ele é tudo para você, simplesmente. Se você disser que Ele é tudo para você, então tenha definido que tudo para você é entender que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da sua vida e que sem Ele você não pode viver. Saia daqui com essa verdade no seu coração. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Se curve diante de Deus nesse momento. E você sabe quais são os seus questionamentos mais profundos, quais são os momentos que têm causado turbulência no seu coração. Você sabe quem é Jesus para você. Olha para dentro de si e se faça essa pergunta. E aí, para achar essa resposta, olhe para a forma que você tem vivido. Olhe para tudo que você tem feito. O que você tem vivido mostra que Jesus é o Deus que você crê que é real e serve? Ou mostra que Jesus é simplesmente alguém, um personagem que você ouviu falar e se encantou pela história dele? Talvez Jesus possa ser um bom filósofo, que vendeu belas filosofias da vida. Talvez Jesus seja um bom mestre. Ou talvez Jesus seja o caminho que você quer trilhar. Senhor Deus, nós te louvamos pelo teu Filho Jesus. Te louvamos porque o Senhor se revelou a Deus de forma mais sublime e profunda na imagem do teu Filho. Te louvamos porque Ele se fez homem e habitou entre nós. Mas, ó Deus, te imploramos perdão, porque muitas vezes não reconhecemos quem é o Senhor Jesus. Muitas vezes no nosso coração o questionamento real é o mesmo que havia no coração dos discípulos. Nos diz o caminho, nos mostre o Pai. Mas o Senhor tem nos revelado quem o Senhor é nas tuas santas palavras. Ó Deus, a Bíblia nos aponta para Cristo o tempo todo e nos diz que é esse Jesus quem nós devemos servir. O que nós te pedimos é que isso seja verdade no nosso coração. Que a gente não saia daqui, meu Deus, com o coração olhando para Jesus, simplesmente pensando que Jesus é tudo, mas de uma forma genérica. Nós queremos que Jesus seja tudo de forma profunda, tudo que temos, tudo aquilo que nós vivemos, que seja o caminho que nós passamos, a verdade que nós seguimos e a vida que nós temos. Ó Deus, faça a nossa vida centrada em Cristo. E se em algum momento nós duvidarmos, que o Senhor, ó Deus, quebre o nosso coração e que o Senhor nos confronte e nos faça entender que fora desse caminho que é Cristo não há vida. Ó Deus, sê conosco. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.